O que realmente acontece quando aquela obsessão incontrolável pela beleza eterna acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo cirúrgico assustador? Estas 25 estrelas de Hollywood tentaram ousadamente desafiar o tempo usando o bisturi, mas infelizmente acabaram perdendo muito mais do que apenas algumas rugas. Elas perderam sua própria identidade, destruíram suas carreiras e, em alguns casos, nem sequer reconhecem mais o seu próprio reflexo no espelho. Descubra agora as suas histórias reais, absolutamente impactantes e, em muitos momentos tristes, totalmente irreversíveis. Lisa Rinna. Hollywood simplesmente a adorava por seu carisma e beleza na tela. Mas o que o mundo não sabia era que por trás de todo aquele glamour, Lisa Rinna estava travando uma guerra silenciosa e dolorosa contra o seu próprio reflexo. Aos 20 anos de idade, ela tomou uma decisão crítica, que mudaria a sua vida para sempre, a escolha arriscada de injetar silicone permanente nos seus lábios. Seus lábios se tornaram sua marca registrada sensual, proeminentes e inesquecíveis, mas ao mesmo tempo, tornaram-se também a sua terrível condenação. Com o passar do tempo, o silicone começou a endurecer, deformando severamente a forma natural de sua boca e deixando um aspecto assimétrico e bastante antinatural. Tiveram que se passar 25 longos anos para que Lisa finalmente se submetesse a uma cirurgia corretiva, mas o dano já estava feito, e aquilo foi apenas o começo de tudo. Botox, preenchimentos diversos, implantes mamários e tudo o que a medicina estética podia oferecer. Lisa Rinna continuou modificando seu rosto e corpo em uma espiral sem fim, perseguindo uma versão ideal de si mesma que parecia cada vez mais distante e inalcançável. Por volta de 2024, ela admitiu publicamente que alguns dos preenchimentos que ela havia utilizado não lhe fizeram nada bem, e ela teve que dissolvê-los para tentar recuperar a naturalidade. Mas o que mais impactou o público não foram os seus lábios, e sim a sua atitude desafiadora. Ela diz que não se arrepende de absolutamente nada. Foi assim que ela disse, exibindo um sorriso que muitas pessoas consideram completamente artificial e fabricado. Lisa transformou seus lábios, aqueles mesmos que tantos criticaram, no coração de sua própria linha de cosméticos de grande sucesso. Será valentia negação, ou simplesmente uma mulher defendendo seu direito de decidir sobre seu corpo num mundo onde a juventude é idolatrada e a velhice castigada? Lisa Rinna não foi só uma vítima, foi um aviso vivo. Uma mulher que assinou um pacto perigoso com o demônio da beleza e pagou o alto preço com sua identidade. Tire um momento para relaxar. Prepare seu chá ou café favorito e aproveite este vídeo conosco. Melanie Griffith. Nos anos 80 e 90, Melanie Griffith era muito mais do que uma atriz, ela era o ideal absoluto de beleza em Hollywood. Cabelo loiro, olhos sonhadores, uma sensualidade suave que hipnotizava o público tanto na tela grande quanto na vida real. Mas à medida que o relógio avançava e os papéis no cinema escasseavam, Melanie não só lutou contra a passagem do tempo, ela lutou ferozmente contra si mesma. Impulsionada por uma indústria que é impiedosa com as mulheres, Griffith começou a se submeter a múltiplos procedimentos estéticos, preenchimento labial, botox, lifting facial. No começo, tudo parecia estar sob controle. Mas como um filme que foge totalmente do roteiro, o resultado tornou-se tragicamente irreversível. Seus lábios, que antes eram tão sensuais, incharam até parecerem completamente antinaturais e distorcidos. Seu rosto, que um dia foi expressivo e caloroso, endureceu drasticamente, perdendo a sua essência. As emoções se congelaram sob uma pele esticada até o limite, e o mais devastador de toda essa história: Melanie não percebeu a mudança até que outras pessoas lhe disseram a verdade. Em 2017, ela admitiu com profunda tristeza: "Eu não sabia que estava tão diferente." Ela tentou desesperadamente reverter alguns procedimentos, mas o dano já estava feito.
Seu rosto, aquele rosto que um dia apaixonou Hollywood, havia sido substituído por uma máscara de perfeição plástica sem vida. E com ele também se desvaneceu a mulher que o público tanto amava e admirava. Joan van Ark. Durante os anos dourados da televisão, Joan van Ark brilhava intensamente como uma estrela inalcançável. Com seu papel como Vali Ewing na icônica série Dallas, ela conquistou o público com uma mistura única de força, vulnerabilidade e beleza radiante. Mas por trás da tela, estava se gestando um drama ainda mais profundo, um que não se escrevia em roteiros, mas sim esculpido com bisturi e agulhas. Tudo começou lá em 1991. Com uma cirurgia nasal aparentemente sutil, mas que foi como um sussurro que se transforma em um grito desesperado. Essa pequena intervenção foi apenas o início. Seguiram-se liftings faciais, cirurgias de pálpebras, peelings químicos e quantidades alarmantes de botox. Com o passar dos anos, sua pele tornou-se excessivamente tensa, pálida, quase translúcida como papel. Seus olhos, que antes eram quentes e expressivos, pareciam vazios congelados em uma máscara de juventude artificial e estática. Em cada aparição pública que ela fazia, as reações eram sempre as mesmas, puro espanto e tristeza dos fãs. No aniversário de 40 anos de Knots Landing, seu rosto não foi celebrado como deveria, foi duramente questionado. O que teria acontecido com a mulher, que um dia irradiava elegância natural? Joan van Ark nunca falou abertamente sobre suas decisões estéticas, e o seu silêncio ensurdecedor sobre o assunto apenas alimentou ainda mais a polêmica e os boatos. Será que ela foi apenas mais uma vítima daquela pressão impiedosa e cruel de Hollywood? Ou será que foi uma batalha íntima e pessoal contra a inevitável passagem do tempo e o reflexo no espelho? Hoje, neste ano de 2026, o nome dela ainda impõe um imenso respeito, devido ao seu talento, mas o seu rosto narra uma história muito diferente, a história de uma batalha interminável contra o envelhecimento, travada dentro de salas de cirurgia e clínicas de estética, que talvez tenha cobrado um preço excessivamente alto. Estamos falando de Brigitte Nielsen. Lá nos anos 80, Brigitte Nielsen era o verdadeiro sinônimo de poder e de uma beleza estonteante. Com aquela estatura imponente e um rosto escultural, ela se tornou inesquecível em filmes como Guerreiros de Fogo e Rocky IV. Porém, à medida que ela cruzava a barreira dos 40 anos, a carreira começou a desaparecer e, junto com ela, a confiança ao se olhar no espelho. Aos 44 anos de idade, Nielsen decidiu submeter-se a uma transformação extrema bem na frente das câmeras em um reality show chamado From Old to New. E não foi apenas uma simples melhoria estética, mas sim uma reconstrução completa e total. Ela fez lifting facial, cirurgia nas pálpebras, aplicou muito botox, preenchimentos labiais e ainda fez lipoaspiração. O rosto dela, que antes era tão expressivo, acabou ficando esticado e rígido, os olhos pareciam menores e o sorriso ficou completamente congelado. Embora Brigitte garanta que está muito feliz com a nova imagem, muita gente sente que ela perdeu o que tinha de mais valioso, a sua própria identidade visual. Aquela mulher única e natural foi substituída por uma versão excessivamente polida e artificial. Hoje, aos 62 anos, ela continua firme no mundo do espetáculo, orgulhosa da sua escolha. Mas a sua história deixa uma pergunta bastante inquietante. Será que vale a pena se transformar tanto assim só para não desaparecer? Vamos falar de Linda Evangelista. Linda Evangelista não era apenas mais uma modelo qualquer. Ela era o verdadeiro rosto da perfeição. Durante os anos 90, ela dominou as capas de mais de 700 revistas, encarnando todo o glamour da Chanel e a ousadia da Versace, mas num giro irônico e devastador. A sua busca incessante por esculpir o corpo perfeito acabou destruindo justamente o rosto que o mundo inteiro adorava. Tudo começou entre os anos de 2015 e 2016, quando Linda se submeteu a um procedimento cosmético chamado Cool Sculpting. A promessa
era eliminar aquela gordura rebelde sem cirurgia. Parece inofensivo, não é? Mas não era. O que ninguém avisou a ela foi sobre um efeito colateral raro e brutal, a hiperplasia adiposa paradoxal. Em vez de eliminar a gordura, o corpo dela começou a produzi-la em excesso. O rosto, o queixo, as coxas e o busto começaram a inchar de uma forma dolorosa, criando caroços duros que deformaram completamente os seus traços. O resultado foi tão devastador que Linda simplesmente desapareceu dos olhos do público. A mulher que um dia desfilou pelas passarelas do mundo inteiro, agora vivia escondida nas sombras, presa dentro de um corpo que ela já não reconhecia mais. Nem mesmo as cirurgias corretivas conseguiram trazer de volta o seu antigo eu. E o mais aterrorizante de tudo é que a dor física só era superada pelo tormento emocional. Em 2021, Evangelista finalmente quebrou o silêncio. Ela processou a empresa responsável pelo procedimento em busca de justiça, mas também buscava algo ainda mais importante: a sua redenção. A confissão dela abalou profundamente a indústria da beleza, abrindo uma conversa global sobre quais são os riscos reais desses procedimentos não invasivos. Hoje, neste ano de 2026, Linda não precisa mais de passarelas para ser uma figura influente. A partir dessa experiência devastadora, ela retornou como uma voz poderosa no mundo da moda e da saúde estética. Ela tem inspirado novas gerações, não apenas com a beleza, mas com a sua coragem. Vamos falar de Suzanne Somers. Durante décadas, Suzanne Somers foi encarada como um verdadeiro símbolo de saúde, vitalidade e beleza natural. Com aquele sorriso luminoso e o papel inesquecível de Chrissy em Three's Company, ela conquistou milhões de lares como a loira adorável que parecia que nunca ia envelhecer. E foi justamente isso, essa eterna juventude, que acabou se tornando a sua obsessão mais silenciosa. Embora ela promovesse publicamente o uso de hormônios bioidênticos, muitos suplementos naturais e terapias alternativas como o grande segredo da sua aparência, a verdade começou a vir à tona. Somers havia recorrido a lifting facial, injeções de botox e preenchimentos dérmicos nos lábios, nas bochechas e na mandíbula. O rosto dela começou a se transformar, a pele ficou lisa demais, a expressão congelada, os lábios inchados e a mandíbula tão marcada que muitos já nem a reconheciam. As rugas desapareceram, é verdade, mas junto com elas, a calidez e o calor da sua expressão também foram embora. Quando foi questionada, Suzanne não negou. Ela reconheceu que alguns procedimentos não deram os resultados esperados, mas se manteve firme. Aquela era a maneira dela de enfrentar o envelhecimento. Mas essa declaração acabou dividindo opiniões. Seria isso coerente com a imagem de guru da saúde natural? Ou ela era apenas mais uma vítima da pressão de Hollywood, envolta num discurso que já não batia com o reflexo no espelho? Suzanne Somers, a mulher que um dia pregou a aceitação total do corpo, acabou alterando o seu próprio para tentar cumprir um padrão impossível. A história dela não é apenas a de uma atriz lutando contra a passagem do tempo, mas a de uma mulher presa entre aquilo que dizia representar e o que tinha medo de perder. Micaela Romanini. Houve um tempo em que Micaela Romanini era o sinônimo absoluto de luxo, glamour e da beleza italiana. Frequentemente comparada a Paris Hilton, devido ao seu estilo de vida cheio de ostentação, Micaela reinava absoluta nos tapetes vermelhos de Roma e de Milão. Mas, por trás de cada flash disparado pelas câmeras, escondia-se uma obsessão insaciável: ser perfeita, custasse o que custasse. Tudo começou de forma bem inocente, um pouco de colágeno nos lábios, umas gotinhas de botox aqui e ali. Mas o que deveria ser apenas um pequeno retoque acabou se transformando em uma espiral totalmente fora de controle. Seus lábios, que já eram naturalmente cheios e bonitos, acabaram se transformando em uma caricatura grotesca e assustadora. A cada nova cirurgia realizada, o seu rosto se distanciava mais e mais daquela beleza natural que um dia a tornou tão famosa mundialmente. Sua pele foi esticada ao extremo. As maçãs do rosto incharam
e sua expressão endureceu completamente. O espelho lhe devolvia uma imagem que ela não conseguia e nem queria reconhecer. Chegaram a compará-la com Donatella Versace. Chamaram-na cruelmente de boneca quebrada. Mas o mais trágico de tudo não foi o julgamento implacável da mídia, e sim o seu próprio lamento silencioso. Hoje, Micaela vive presa em uma cruel e dolorosa contradição. Ela ainda publica fotos de sua juventude nas redes sociais, agarrando-se desesperadamente a um passado glorioso que já não existe mais. E, no entanto, continua buscando novas cirurgias com a vã esperança de que a próxima intervenção lhe devolva aquilo que ela perdeu para sempre. Se você curtiu este vídeo, deixe o número 1 nos comentários. Caso contrário, deixe um 0. Eu agradeço imensamente a sua sinceridade. Goldie Hawn. Goldie sempre foi muito mais do que apenas uma atriz talentosa. Ela era uma verdadeira força da natureza, pura alegria em movimento. Sua risada contagiante, sua energia transbordante e aquele brilho juvenil inconfundível fizeram dela uma das figuras mais amadas e queridas de toda Hollywood. De Um Salto para a Felicidade até O Clube das Desquitadas, seu rosto irradiava calor e autenticidade. Mas, com o passar dos anos, a pressão esmagadora para se manter encantadora tornou-se muito mais pesada do que qualquer roteiro. Embora ela nunca tenha admitido isso, abertamente, os sinais de intervenção estética começaram a ficar evidentes. Em 2014, durante sua aparição no Oscar, a mudança foi simplesmente inegável. Seu rosto, que antes era fresco e expressivo, parecia inchado, rígido e estranhamente desproporcional. As sobrancelhas elevadas de forma totalmente antinatural davam a ela uma expressão de quem estava perpetuamente surpresa com alguma coisa. Seu nariz, antes mais largo e suave, parecia ter sido afinado até quase desaparecer. Tudo indicava um lifting facial excessivo, injeções de botox e preenchimentos dérmicos mal calculados. Os fãs, completamente desconcertados, começaram a se perguntar o que aconteceu com a mulher que sempre defendeu o envelhecimento com tanta graça e naturalidade. Por que aquele sorriso agora parecia forçado, preso sob uma pele que já não se movia com a naturalidade de antes? Goldie, fiel ao seu espírito livre, declarou que as mulheres devem se sentir confortáveis com as mudanças que o tempo traz. Mas a imagem falava muito mais alto do que suas palavras. Sua transformação deixou uma marca dolorosa na comediante, aquela mesma mulher que um dia ria de tudo e de todos. Agora ela se tornou um exemplo inquietante de como até os espíritos mais livres podem cair nas armadilhas da eterna juventude. Katie Price. Katie Price, também conhecida como Jordan, não era simplesmente uma modelo. Ela era um verdadeiro fenômeno midiático. Reality shows, capas de revistas, romances escandalosos e um rosto que parecia mudar radicalmente a cada ano que passava. Desde o início de sua carreira, Katie abraçou os bisturis com uma franqueza quase brutal, aumento de seios, botox, preenchimento labial, lipoaspirações e muito mais. Seu corpo se converteu em uma tela, onde ela mesma reescrevia sua imagem repetidas vezes. Mas, em 2017, tudo deu errado. Uma injeção falha de botox e preenchimento labial deixou seu rosto deformado, inchado e praticamente irreconhecível. "Eu me senti feia", confessou ela. E pela primeira vez o espetáculo parou. Será que esse foi o ponto de virada? Não. Apesar do medo da dor e dos avisos dos médicos que, inclusive, se recusaram a operá-la por questões de saúde, Katie continuou com as cirurgias, tentando não apenas se ver melhor, mas diferente. O resultado foi uma transformação que muitos consideraram excessiva, uma jornada que cruzou a linha tênue entre o cuidado estético e a pura obsessão cirúrgica. Hoje, Katie Price se transformou em uma figura que divide opiniões de forma extrema. Alguns a enxergam como uma vítima dos padrões de beleza impossíveis impostos pela fama, enquanto outros a veem como um símbolo de vaidade desmedida.
Ela, por sua vez, deixa um alerta importante. Não faça isso apenas para se sentir bonita. Informe-se bem e cuide da sua saúde. Dolly Parton. Dolly Parton nunca escondeu quem realmente era. Desde sua voz inconfundível até seu estilo exuberante, ela sempre foi uma mistura explosiva de talento, humor e autenticidade. Mas por trás de sua simpatia e de seus sucessos musicais, escondia-se uma mulher que, assim como em suas letras, enfrentava a passagem do tempo com coragem e bisturi. Desde os anos 80, Dolly começou a se submeter a múltiplas cirurgias para manter sua imagem icônica intacta, lifting facial, rinoplastias, cirurgia de pálpebras, implantes, mamários, botox, preenchimentos dérmicos. Tudo parte de um processo que ela nunca negou. Ao contrário de muitas celebridades, Dolly falava de seus procedimentos com uma franqueza quase desarmante. "Se algo cair, eu levanto", brincava ela. Mas, com o passar dos anos, a transformação se tornou cada vez mais evidente. O rosto dela começou a assemelhar-se a uma porcelana brilhante, totalmente esticado e sem rugas, mas também desprovido de expressão. Aos 60 anos, a pele dela já não contava mais histórias, apenas refletia a luz artificial. Aquele sorriso perfeito, porém estático, criava um contraste gritante com o calor humano e a emoção que sempre foram a marca registrada dela. Até a própria artista chegou a reconhecer que algumas das cirurgias acabaram provocando complicações sérias, hematomas, visíveis inchaços e resultados que nem sempre foram os desejados. Mesmo assim, ela insistiu que tudo aquilo fazia parte do seu cuidado pessoal. Nos dias de hoje, Dolly Parton continua sendo um ícone absoluto, uma lenda viva, mas o rosto dela tornou-se tão esculpido quanto a letra de uma de suas canções. Isso também serve como um lembrete de algo muito mais profundo que até mesmo a mulher mais forte, poderosa e autêntica pode sentir a necessidade de editar o próprio reflexo para continuar sendo a pessoa que todos esperam ver. LaToya Jackson. Nascida no seio da família mais icônica do pop, LaToya Jackson, compartilhava o mesmo sobrenome de Michael e Janet. Mas, enquanto os irmãos conquistavam os palcos, LaToya percorria um caminho muito mais sombrio, silencioso e transformador. Tudo isso começou como algo pequeno, quase inofensivo, apenas um retoque no nariz supostamente inspirado pelas cirurgias de Michael, mas o que começou como uma simples tentativa de melhorar acabou se transformando em uma obsessão incontrolável. Cada traço do rosto foi alterado. Lifting facial, implantes nas bochechas, preenchimentos, cirurgia nas pálpebras e até a estrutura do queixo. O que antes era um rosto doce e natural tornou-se afiado, tenso e, por vezes, inquietante. O nariz dela, cada vez mais estreito e assimétrico, virou alvo constante de críticas. Os lábios grossos e forçados deram a ela um sorriso que muitos não hesitaram em comparar com o do personagem Coringa. LaToya deixou de se parecer com a LaToya. Será que isso foi uma decisão pessoal ou ela foi apenas mais uma vítima do peso esmagador do sobrenome Jackson e das expectativas desumanas, assim como o irmão Michael LaToya parecia estar em busca de uma reinvenção que nunca parava tentando escapar da sombra da família, transformando o rosto para construir uma nova identidade. Mas o preço a pagar por tudo isso foi muito alto. LaToya jamais falou abertamente sobre o número real de procedimentos que realizou. O silêncio dela apenas alimentou rumores, teorias e manchetes. Porém, o reflexo no espelho diz mais que 1000 palavras. Vemos uma mulher que lutou para ser vista e nessa tentativa acabou apagando a si mesma. Janice Dickinson. Nos anos 80, Janice Dickinson não apenas caminhava, ela dominava as passarelas. Ela se autoproclamou a primeira supermodelo da história. E poucas pessoas se atreviam a discutir isso. Com um rosto felino e uma atitude desafiadora, ela quebrou os moldes em uma indústria obcecada pela perfeição. Mas, ironicamente, foi essa mesma perfeição que acabou levando-a à destruição.
Na casa dos 30 anos, Janice começou seu romance com o bisturi. No início, foi um aumento de seios, depois vieram os liftings faciais, lipoaspirações, preenchimentos e implantes nas maçãs do rosto. Cada década trazia consigo uma nova cirurgia. Cada cirurgia apagava mais uma parte do seu rosto original. O que um dia foi sensual e feroz, tornou-se artificial, congelado, quase de plástico. Ela não escondeu isso. Na verdade, expôs tudo ao mundo. Participou de programas como Botched, tentando consertar intervenções anteriores que deram errado. Mas não foi apenas a imagem dela que sofreu. O custo dos procedimentos foi tão elevado que em 2013 ela se viu obrigada a declarar falência. A mulher que antigamente aparecia em todas as capas do mundo, agora lutava não apenas com o reflexo, mas também com a conta bancária. Apesar de tudo, Janice nunca pediu desculpas. Com a mesma franqueza com que dominou a moda, defendeu suas decisões como uma escolha pessoal. Mas a verdade era dolorosa. A supermodelo tinha perdido o seu superpoder. Já não era a mulher que todos recordavam, mas um testemunho vivo de como a busca pela beleza eterna pode arrasar com tudo, até com a própria pessoa. Donatella Versace. Quando Gianni Versace foi assassinado em 1997, o mundo inteiro se voltou para a irmã dele, Donatella. Ela não herdou apenas uma das casas de moda mais icônicas do planeta, mas também uma expectativa impossível manter o legado e parecer perfeita enquanto fazia isso. Donatella não demorou para assumir ambos os papéis, com a mesma determinação feroz que a tornou uma lenda. Mas, junto com o design de alta costura, ela começou a redesenhar outra coisa, o próprio rosto. No início, foi sutil um retoque no nariz, um lifting discreto, mas como ocorre com tantas pessoas na indústria do luxo, a busca pela juventude eterna tornou-se insaciável. Botox, preenchimentos dérmicos, cirurgias de pálpebras, implantes. Cada traço foi transformado. Os lábios cresceram, as maçãs do rosto foram esculpidas, a pele começou a parecer esticada, quase plástica. Os críticos a chamaram de irreconhecível. Alguns chegaram a dizer que ela era a versão humana de uma estátua de cera. Mas Donatella, fiel ao seu estilo, nunca pediu desculpas. Ela não tentou esconder a sua transformação radical, muito pelo contrário. Ela transformou isso na sua verdadeira marca registrada pessoal. Desfilava pelas passarelas e tapetes vermelhos com aquela mesma confiança feroz e inabalável que a tornou uma figura tão poderosa. Kenny Rogers? Kenny Rogers não era apenas uma voz inconfundível da música country. Ele era um verdadeiro símbolo de masculinidade serena e de sabedoria, com aquela barba branca cheia de histórias cantadas ao ritmo da sua guitarra. Mas em algum momento lá pelos anos 90, enquanto o tempo desenhava novas linhas em seu rosto, o homem que cantava com tanta alma, sobre apostas arriscadas, decidiu fazer uma aposta na própria pele, desafiar o envelhecimento usando o bisturi. Ele se submeteu a múltiplos procedimentos estéticos, incluindo lifting facial e cirurgia nas pálpebras, buscando rejuvenescer a qualquer custo. O objetivo era simples e direto: manter-se jovem e continuar reconhecível para seus milhões de fãs apaixonados. Porém, o resultado foi exatamente o oposto do que ele esperava. O rosto dele, que antes era cheio de caráter e calor humano, tornou-se tenso e esticado, com sobrancelhas permanentemente levantadas que lhe davam uma expressão de perpétua surpresa, quase assustada. E claro, os seus seguidores não demoraram muito para reagir a essa mudança drástica. Eles já não viam mais o velho Kenny de sempre. Viam uma versão estranha e quase irreconhecível do ídolo. Ele mesmo admitiu isso anos depois com pesar. Eu me arrependo profundamente. Escolhi o cirurgião errado. Com essa confissão sincera, Rogers não apenas quebrou o silêncio, mas também deu voz a uma verdade muito desconfortável no mundo do entretenimento. Até mesmo os ícones mais sólidos e respeitados podem cair na armadilha cruel da aparência e da vaidade. Embora o seu visual tenha mudado, o seu talento jamais fraquejou. Ele continuou cantando, compondo
e se conectando com seu público fiel até o seu falecimento no ano de 2020. Mas o rosto dele ficou marcado como um testemunho vivo de um momento em que o medo de envelhecer venceu a aceitação natural da vida. Uma advertência clara e profundamente humana para todos nós. Até o jogador mais sábio pode fazer uma aposta errada quando o que está em jogo é o seu próprio reflexo no espelho. Caitlyn Jenner. Houve um tempo em que era Bruce Jenner o grande herói nacional, o campeão olímpico, considerado o homem mais em forma de toda a América. Mas o que o mundo não sabia era que por trás do ouro das capas de revistas esportivas e das câmeras de Keeping Up with the Kardashians, vivia uma mulher aprisionada em um corpo que não lhe pertencia. No ano de 2015, Caitlyn Jenner finalmente quebrou o silêncio. A transformação dela foi histórica. A capa na Vanity Fair marcou um divisor de águas, um antes e depois, não só para ela, mas para a comunidade transgênero no mundo inteiro. Mas o que pouca gente imaginava era a enorme quantidade de bisturis, cirurgias complexas e procedimentos necessários para que essa nova imagem finalmente emergisse. A transição de Caitlyn exigiu muito mais do que coragem. Incluiu uma cirurgia facial de 10 horas lifting de sobrancelhas, contorno da mandíbula, rinoplastia, maçãs do rosto e implantes. Tudo isso com um objetivo muito claro, fazer com que o exterior refletisse finalmente a sua verdadeira essência interior. Porém, o preço a pagar foi alto. Muito botox, preenchimentos e cada vez mais ajustes estéticos. A pele dela começou a parecer rígida, a testa excessivamente esticada e o olhar congelado numa expressão permanente de surpresa. E os tabloides, claro, não perdoaram. A crítica foi impiedosa, mas mesmo assim, Caitlyn não hesitou. "Eu não me arrependo", disse ela. Porque para Caitlyn, a cirurgia não era vaidade, era uma questão de sobrevivência. Era a chave fundamental para finalmente ser ela mesma. Hoje, Caitlyn Jenner é um ícone trans, mas seu rosto perfeitamente esculpido e quase inexpressivo também serve como testemunho de algo mais profundo do que a luta pela identidade. Quando se vive sob a lupa constante da fama, nem sempre sobra espaço para o que é natural. Mickey Rourke. Houve um tempo em que Mickey Rourke era considerado o novo Marlon Brando. Com um rosto cinzelado, um olhar rebelde e um magnetismo cru, ele dominava a tela, sem fazer esforço nenhum. Mas nos anos 90, cansado de Hollywood e das suas regras, decidiu pendurar o figurino de ator e calçar as luvas de boxe. Entrou para o boxe profissional, como se buscasse quebrar não apenas mandíbulas, mas também o seu próprio destino. O ringue, no entanto, não teve a menor piedade dele. Sofreu múltiplas fraturas faciais que o obrigaram a se submeter a pelo menos 5 cirurgias reconstrutivas no nariz e nas maçãs do rosto, mas os reparos não saíram como ele esperava. O rosto dele, que antes fora esculpido pela genética, começou a perder as proporções, a definição e a naturalidade. Os implantes, o excesso de botox e os preenchimentos, tudo somava para criar uma imagem inchada e quase irreconhecível. Mickey confessou anos depois que escolheu mal os seus médicos e que algumas cirurgias foram desastrosas. Mas o mais trágico não foi o resultado físico, e sim a dor que ficou por baixo da pele. A batalha dele já não era apenas contra as cicatrizes externas, mas contra as internas. A luta de um homem que se destruiu enquanto tentava se reconstruir. E, no entanto, no meio dessa metamorfose falha, ele voltou a encontrar o seu caminho. A sua atuação em O Lutador foi um renascimento artístico aplaudido pela crítica e pelo público, um papel tão visceral e tão real que parecia ter sido escrito sobre as suas próprias feridas. Muito obrigado por ficarem até o final e assistirem ao nosso vídeo. Se vocês ainda estão aqui com a gente, deixem o número 2 nos comentários para a gente saber. Lil Kim. A Lil Kim não apenas quebrou os moldes na música. Ela foi provocadora audaciosa e uma força imparável num mundo totalmente dominado pelos homens.
Mas enquanto as letras dela incendiavam os palcos, o reflexo no espelho se transformava dia após dia no seu maior e pior inimigo. Durante anos, a Liu Qin enfrentou uma pressão brutal, simplesmente por ser mulher, por ser negra e por não se encaixar naqueles padrões de beleza brancos e ocidentais. E foi exatamente assim que começou toda a transformação radical dela. Primeiro veio uma rinoplastia, logo depois, outra seguida de implantes nos seios, muito botox e preenchimentos. Foi cirurgia atrás de cirurgia e o rosto dela foi mudando, com o nariz ficando absurdamente fino. As maçãs do rosto pareciam inchadas. A pele dela, que antes tinha um tom quente e natural, começou a parecer cada vez mais clara, deixando-a quase irreconhecível aos olhos de todos. Os fãs ficaram alarmados e a mídia foi impiedosa, perguntando o tempo todo: "O que foi que você fez?" Mas a resposta era muito mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. Liu Qin revelou que lutou por anos contra a insegurança profunda, a rejeição e as críticas cruéis. Ela confessou ter vivido relacionamentos abusivos que destruíram completamente a autoestima e a confiança dela. A cirurgia não era apenas vaidade, era a armadura dela. Ela sofria de dismorfia corporal. Muitos acreditam nisso. Foi sem dúvida alguma uma vítima do racismo estético. Mas, apesar de tudo isso, a Qin nunca pediu desculpas por suas escolhas. Ela nunca se rendeu. Hoje, ela continua sendo um ícone absoluto. Não pelo rosto, mas pela voz poderosa, pela atitude e pelo legado incrível que deixou no hip-hop. Mas cada linha na pele dela, cada mudança no rosto é um lembrete de uma batalha silenciosa que ela travou por anos para se sentir bela num mundo que dizia o contrário. Amanda Lepore. A Amanda Lepore não nasceu um ícone, ela se fez. Ela construiu a si mesma centímetro por centímetro, cicatriz após cicatriz. Num mundo que insiste em decidir quem deve ser bonita e como uma mulher deve se parecer a Amanda, decidiu não seguir nenhuma regra e se tornar uma fantasia viva. Desde a adolescência, ela iniciou a sua transição de gênero com uma clareza e determinação ferozes. Tomou hormônios, operou o nariz para afinar os traços e aumentou os seios para alcançar proporções que pareciam impossíveis para o corpo humano. Mais tarde, se submeteu a cirurgias nos quadris, injeções nos lábios e procedimentos para deixar os olhos bem maiores. A cintura dela foi reduzida ao mínimo absoluto através de lipoaspiração e, segundo muitos rumores, até mesmo removendo costelas. Tudo isso para moldar um corpo que não se inspirava na biologia, mas sim nos desenhos animados, nas estrelas pornô e nas bonecas de vitrine. A Amanda não esconde nada disso. Pelo contrário, ela celebra cada mudança. Para ela, a cirurgia plástica não é vaidade, é arte, é identidade, é protesto. Cada intervenção foi um ato de rebelião contra a norma, um grito do eu, através da pele modificada. Mas a imagem dela também gera um certo desconforto nas pessoas. Para alguns, ela é pura inspiração, para outros, um aviso de excessos. Seus traços hiperfemininos exagerados e quase irreais a tornam um símbolo difícil de classificar. Vítima ou visionária? Uma obra de arte viva ou um produto da dor? Amanda Lepore não busca ser compreendida por ninguém. Ela é a sua própria categoria. Uma mulher que se reescreveu a si mesma na ponta do bisturi e que no processo se tornou imortal, não como uma diva de Hollywood, mas como uma lenda do corpo reinventado. Não, ela nunca será esquecida.